E arraiou pra vocês, mortais. Saudações, humanos. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda. O Matador de Deuses está online. E vamos para mais um Ragnarok espetacular, onde a humanidade luta para sobreviver, né, contra a tirania dos deuses. Dito isso, mano, devido a ela ser, né, inimiga do like, inimiga do conteúdo, você que não gosta de deixar o like aí, mano, compartilhar, né, o vídeo para os amiguinhos, né, distribuir conhecimento global sobre o Megamon e sobre as melhores táticas de time se encontram aqui. Então, subscreve no canal, ativa o sininho para não perder novidades, beleza? Dito isso, mano, estamos aí na série, né, testando até então o time gelo, né, pra ver se o time gelo picolé funciona atualmente. Tem várias formas de poder usar ele, testar ele, né, só que contra o time meta atual, mano, quase nada funciona, ou literalmente nada, né. Basicamente só o mesmo time, só que bem mais upado. Beleza, então estamos tentando procurar formas eficientes de combater o Black, né, e sua supremacia pay to win. Beleza, então vamos que vamos. Fiz uma inovaçãozinha aqui. Tirei o up inicial do meu Xerneas, né? Upei o Venossauro para testar aqui um combo de grama, né? Assim, meio que para ver se ele consegue salvar ou curar, né? Mais o meu Shin Mega Abomasnow, que naturalmente ele tá morrendo bem antes do previsto, tá? Ele teria que sobreviver um pouquinho mais ali. Só que tá foda, tá? Tá bem foda aí dele poder sobreviver. Até então, tinha upado o Eternatus. Tirei o Tiranitar, usava o Tiranitar antes, tá? Com Xerneas. Era até funcional, beleza, dava pra ganhar até então. Não era sempre, mas tinha uma chance bem melhor de ganhar. Porque o Tyrant tá funcionando, bloqueando a backline inimiga. Nosso time conseguia bater bem de boa, de frente com os caras. Beleza? Então era bem da hora, mano. Bem da hora mesmo. Mas é aquilo, né? Nós não vivemos apenas de conta, nós temos que testar sempre o melhor do melhor. Então, estamos aqui. Eu já até testei aqui uns golpes aqui, uns ataques, mano. Não funcionou nada. Mas é porque realmente o time não quer trabalhar hoje, né? E estamos enfrentando, mano, esses malditos petuinos, né, com esses itens miseráveis, né. Esse item Marvel tá quebrando o meu WK, mano, de formas fodásticas, né. Literalmente ele tá morrendo mais rápido do que o previsto. Mas é isso, mano. Itemzinho nojento, né, mas não tem o que fazer, cara. É um item muito caro para nós pobres poder termos, né. Então, quem é rico vai ter, e aí, mano, só tristeza, né, e sofrimento. Mas não se preocupe, né, isso é questão de tempo. É um item que, com o tempo, ele vai decaindo, né, aos poucos. É mais pelo fato do time, né, ali presente estar muito acima da média, né? Mas quando chegar aquele famoso, né, o reajuste de Pokémonzinho novos, né, que vão aguentar o tranco, aí as coisas melhoram. Mas até lá, mano, sofremos, né, sofremos juntos aí. Então assim, a primeira ideia foi o quê? O Venossauro com Eternatus, fazer um combozinho meio que de veneno, né? Então basicamente assim, o meu Abomasnow, né, o Abomasnow aqui, né, seria meio que ia escapar ou com a passiva do WK, né, aquele lá de poder não tomar dano fatal, ou do meu Venossauro. Mas tem a chance do Eternatus acabar tomando dano acima, né? Tipo, se eu me ganhar 30% da vida. Se ficar 30% da vida, né, ou menos, o meu Venossauro ele engole o Pokémon por um turno, impedindo que ele tome dano fatal. E aí, no outro turno, ele libera esse Pokémon e cura ele. Então, esse que seria o combo, né? Aí meio que ia fazer isso entre os três aqui, né? Um desses três aqui ele vai fazer isso até então. Mas aí, como o WK consegue salvar um deles aqui também, então provavelmente o Venossauro vai salvar um, o WK vai salvar outro. E daí nós conseguimos segurar o pancadão, que eu acho que esse que tá sendo o problema, não estamos conseguindo tancar o Black. Minha Diança principalmente, né? Infelizmente a Diança aqui não tá tancando muito. Mas não é culpa dela, porque, né, precisamos de muitas fadas. É por isso que eu peguei, né, minha Xerneas secundariamente para testar, entendeu? Testar minha Xerneas aqui com ela para ver se ela aguenta pelo menos um pouquinho a mais, tá? Um pouquinho a mais, beleza? Então temos aí, né, esse combozinho até então. A outra ideia seria usar Magearna, tá? Eu pensei também, para Magearna botar aqui no canto do Venossauro, mano. Poderia ser uma ideia interessante. Poderia funcionar? Talvez, né? Mas o lance da Magearna é que ela precisa de ter 3 fadas com ela, entendeu? 3 fadas. Tipo, contando com ela, né? Tipo, é ela mais 3 fadas, ou seja, teria que ter uma fada a mais. E aí eu só tenho 2. E aí já fica outro problema, beleza? Mas é isso, faz parte, né? Então o combo aqui é o quê? Passiva, sobrevivência, controle. Tá? Então, dano passivo do Abomasnow com Ice juntamente com WK. Sobrevivência, o Xerneas, Mega Diança e Venossauro, literalmente. E o WK também consegue gerar sobrevivência aqui no time. Então, a ideia é o quê? É tancar, né? Conseguir tancar, fazer o time todo tancar, sobreviver aí pelo menos 4 turnos, 5 turnos completos, tá? Se nós conseguir fazer isso, a chance de ganhar é bem alta, tá? Mas o problema, mano, é que nós não estamos conseguindo, né? Eu não tô conseguindo quebrar o combo de ultimate do time inimigo, que é Rayquaza juntamente com Black, que é o que tá quebrando, entendeu? Porque são 2 Pokémons com dano de hit kill, basicamente, tá? Se critar é uma chance muito grande de dar hit kill. E são 2 Pokémon que conseguem ultar 2 vezes em cada round.
Então, assim, no primeiro turno, são 2 Pokémon que cada um dá 2 ult. No segundo turno, eles dão 2 ult novamente. No terceiro turno, dá mais 2 ult. Então, são 6 ult mortais, entendeu? De cabo a rabo. Então, assim, pra você ter um time que tanque isso, é quase impossível, tá? Uns Pokémons atuais. A menos que você use Pokémon de imortalidade, que é mesmo assim ainda tá quase impossível, né? Mas vamos fazer aqui, né, os testes até então. Então vamos iniciar aqui com Xerneas, né? Que aí é o time mais sobrevivente daqui, deixa o time mais uma sobrevivência melhor até então. Depois podemos testar com Eternatus, tá? Só pra ver se faz a boa. Mas o foda é que só adianta ali, mano. Entendeu? Solo, ela ajuda, mas não ajuda tanto, porque ela morre rápido, né? Aí é o que quebra. Com Xerneas ela dura um pouquinho a mais, né? Pelo menos isso, mas ainda não bastante. Então vamos torcer aqui que nossa bomba não trabalhe. Tá, beleza. Ele já começou bem ali. Ó, primeira ult. O time suportou legal, né? Perdeu aí metade da vida no processo. Beleza, ultou. Engoliu o Pikachu. Bom. O lance do Venusaur aqui é que ele consegue ficar tirando um Pokémon por turno toda a vida que ulta, né? Mas ele tem que ultar pra isso. Então ele vai tirando Pokémon. No caso aqui ele tirou o Pikachu. Já ajuda legal, porque o Pikachu é muito chato. Ah, mentira, mano. Absurdo, tá, rapaziada? O Black dele deu a ult e depois deu a passiva na cabeça dele e matou ele, mano. E olha que o time grama é quase imune à morte, tá? Olha a Rayquaza dele ali sem vida. Mentira. Não vai morrer, não. Ela vai ultar ainda, cara. Ah, achar que ia ultar, mano. Ainda bem que tomou, né? O dano passivo ali do Abomasnow mesmo na hora, mano. Ah, mas eu perdi o Venusaur muito rápido, brother. Aí é foda. Mas bora ver, né? Ó, já levou o Ho-Ho, já levamos o Eternatus. Beleza. Tranquilo. Aqui o time tá indo, mano. Tá funcionando. Tá trabalhando, rapaziada. Coisa linda, hein? Coisa boa. Eu falei, se o time conseguir sobreviver, né, bem, ali até depois do terceiro turno, aí nós conseguimos, né, causar dano passivo, ó. Mas ele consegue causar muito dano, porque ele tem muita sobrevivência. Ah, qual foi, mano? Foca o meu Abomasnow não, vagabundo. Pum, pisadão. Nossa, causou um dano assim, nó. Mentira. Deu triplo controle, Pikachu maldito. Tô dizendo, mano, que Pikachu é uma merda. Cara, Pokémon chato, mano. Pokémonzinho chato. Nossa. Aí é bad. Congelou meu Pokémon de gelo, cara. Aí eu vou te falar, viu? Um Pokémon de gelo que é congelado, mano. É pra ser imune a congelamento essas bodegas, velho. Ele deu 3 controles seguidos, mano. Como é possível que o jogo roube nesse nível? Mano, é o roubo do roubo, entendeu? É aquilo que eu digo, mano. Basta gastar, rapaziada. Basta você gastar que o seu time, ele tem um ápice de RNG absurdo, entendeu? Porque não tem condições, mano. Coisa de probabilidade, porcentagem de acontecer e acontecer toda a vida na hora certa. Entendeu? E toda a luta é igual, mano. Tipo assim, todas as lutas foram exatamente desse jeito assim. E pior, sobrava o Pikachu com o Black, né? Sem vida, né? Mas eles viraram do nada, dava controle. Controle nada a ver, controle aleatório. O Black mal dá controle. Quem usa ele sabe que raramente ele congela. Aí ele congelou 2 vezes seguida, mano. Qual é a chance, né? Meu amigo, é bad demais. Aí é difícil, né, mano? Aí o jogo não quer ser jogado, né? Não quer ser jogado. Poxa, cara, isso porque perdemos o Venusaur muito cedo, tá? Se ele tivesse sobrevivido aquele turno que ele morreu, ele tinha rendido e ainda tinha ganhado, porque eu teria um suporte a mais. Como a Xerneas está com o UP de um time 2, ela não aguenta tanto. É tanto que nos 3 primeiros turnos ela já se esgota, né? Aí acaba quebrando as pernas. Mas, bora ver, né? Vamos ver se com o Eternatus aqui, né? Aqui tem que ser um combo muito certo. Tem que ser um combo muito certo, né? Se o meu Venusaur conseguisse tirar ali de jogo já de cara o Black dele, aí, mano, já nós teríamos uma chance, né? Uma chance, daria tempo de, né, carregar as passivas, cara. O problema é esse, né? Ó. E não é que ele foi lá. Aí é bom, né? Aí dá bom, hein? Ah, mas como eu digo, a Jancy já morreu, cara. Só na passiva dos raios. Né, mano? Aí é o que pesa, né? Aí é o que o joguinho pesa. Pô, mano, foda que o Mirai tá batendo, né? Pesado, cara. E o Pikachu pior ainda, mano. Olha isso. Um tanque que não toma dano, causando 20 milhões na ult. Isso é louco. E o pior, né? Ele focou meu Abadabadu, né, cara? Que pena, velho. Olha a Rayquaza dele quase morta ali de novo. Ah, reviveu. Mentira. Aí vem a sequência de ult, ó. E aí pronto, mano. O time vai morrer, do nada começa a lutar. Aí, vira o jogo. Né? É isso. Tá, né? Começou bem, mas faltou, mano. Faltou sobrevivência, né?
Essa é a palavra. Faltou sobrevivência. Não conseguiu dano, né? Faltou dano e faltou sobrevivência, né? Beleza. Aí é difícil. Então vamos tirar a adiança, já que ela não tá funcionando como eu quero, né? Eventualmente, né? Não tá funcionando mesmo. Eu acho que eu vou fazer assim. Entendeu? Vamos ver assim. Vamos ver se assim dá certo, né? Caso não dê, mano, aí eu vou ter que pensar em outras possibilidades. Eu pensei em falta de dano, talvez o Sceptile, né? Só que eu tô pensando se eu colocaria no canto do... vai ter que ser no canto do Venossauro, porque eu não tenho trinket para 3 Pokémon grama, né? Porque o Abomasnow já usa grama, aí o Venossauro já usa também. Aí teria que pegar para outro Pokémon grama, né? Então ele teria que ser no canto do Abomasnow ou do Venossauro. Mas como estamos testando o time gelo, a ideia seria, né, do Venossauro. Mas o Venossauro daria um suporte muito foda pra ele. Mas aí dizendo assim, né, nós teria a Mega Diance com a Xerneas, que também dá um suporte bom, né? Posso ser que dê bom, mano. Beleza. Time aqui tancando, né? Como eu digo, o time aqui já é uma sobrevivência diferenciada, sem aliança. A Aliança tem um suporte muito bom, mano. Mas se ela não tiver um timezinho ali pra ajudar ela, cara, ela sozinha não faz verão, tá? Então, às vezes, né, você tirar o Pokémon ali, melhora drasticamente o seu time. O que aconteceu agora, ó. Nós matamos ali o Miraidon dele na passiva, tá? Tipo, mesmo na hora. E a Xerneas conseguiu gerar sobrevivência, né, pelo menos parcial do time. Ó, agora todo mundo começa a lutar, ativando as passivas. E aí, mano, é só uma bomba azul ali conseguir arregaçar uma ult nele aqui. Dar um pisão ali e matar ele, hein. Meu filho, não foca no meu abadabado não, miserável. 2 ult. Nossa, congelou ali, cara. Congelou meu Eternatus na ult. Pum. 17 milhões. Boa. Matou a Rayquaza, coisa linda. Mas agora ele tomou controle. Passiva do Pikachu, né? Chato pra caramba, velho. Beleza. Beleza. Nossa, 3 controles. Mano, esse item do Pikachu, cara, é um item muito quebrado, mano. Tem que nerfar isso aí, hein? Tem que nerfar isso aí, hein? Você é louco, mano. O Pokémon já é quebrado em si, mano. Aí eles botam um item que deixa o boneco pior ainda, velho. É um absurdo. E voa lá, cara, né? Que o time funcionou na forma mais improvável. O problema era de antes, como eu falei, entendeu? Me ouçam, entendeu? Então, basicamente isso, cara. Porque é aquilo, né? Se ela sobrevivesse pra tancar e gerar controle, aí ela é muito útil. Mas aí ela não sobrevive e não consegue proteger o time. Então, assim, ela é um Pokémon menos um, entendeu? Então, não é porque ela é SS que ela, como eu digo, vai fazer milagre. Então cada time tem, né, uma forma diferente de funcionar. E o dele aqui, mano, virando o jogo aqui, no finalzinho só por causa do ovo do Ho-Ho. Absurdo, né? Mas é isso, mano, como eu digo, né? Se vacilar, o jogo rouba e... entendeu? Faz o esqueminha. Engoliu, cuspiu, toma na cara. E toma debuff, e toma controle, e toma sangramento, toma veneno, vagabunda. E ganhamos. Com um time menos improvável, né? Doideira, cara. E o Abadabadu aqui mostrando seu potencial, né? De Nárnia, como eu disse. Xerneas é a alma do progresso. Mas vamos lá entender aqui, né? Como foi aqui o esquema. É bem simples, tá? É aquilo que eu digo. O time do Black Kyurem é um time de potencial grande. Então, assim, é um time que só serve pra quem gasta muito, quem vai investir pesado. Porque é um time, naturalmente, com muito dano que tem que bater rápido. Então, se ele bate rápido, como eu falei, né? A Mega Rayquaza descarrega as ult, o Black descarrega as ult, o Miraidon, ainda assim, ele nem é dano, mas ele causa um dano muito forte. Mano, tipo, um time pra tancar tem que ser um time muito de resistência. E o foda é isso. Porque se você meter muita resistência, vai faltar dano. E aí você não consegue matar os Pokémon, entendeu? Obrigado. Então tem esse problema. Então assim, você tem que interligar sobrevivência e dano. Aí temos 2 tipos de dano. O dano de passiva, que é aquele dano de Pokémons que vai causando dano de passiva, sangramento, queimação, veneno, dano de dot, entendeu? Dano de habilidades passivas, né? Como time Terra, Tempestade de Areia, time Fire, queimação, burn, né? Nosso time aqui é congelamento e reborn, né? Que é o rebote de dano, entendeu? Então ele toma dano, reflete dano. Aí causa congelamento, congela o sangue, né? Que fica aquela barrinha branca no HP do Pokémon. E aí quando nós bate, nós tira, né, aquele HP diretamente. Então o dano do time gelo é basicamente esse. Entendeu? É dano de rebote, dano de reburn, né? E aí vai indo. Naturalmente. Funciona sempre? Não. Né? Como vocês viram na primeira luta, tá? Então, como eu disse, né? Aqui o lance foi o quê? O Venossauro não tancou, né, com a Mega de Assassino. Deveria tancar? Deveria. Mas não foi o suficiente pra tancar. Beleza? Esse foi o primeiro ponto.
O segundo ponto é que nós tava tendo azar, né? Isso aí, sem dúvidas. Então lançaram o quê? O Abomasnow sobreviver. Com o Xerneas, isso é possível, tá? Porque o Xerneas linka, né? Vai linkar eles aqui, ó. Tipo, eles 4, entendeu? Então divide o dano entre eles, ele não vai tomar um dano de hit kill, certo? Então isso aí é boa. O problema é o quê? Que ele pode tomar controle. Se tomar controle, quebra, né? Porque ele não consegue ativar as passivas habilidades dele. Beleza? E sem as habilidades dele, ele não cura e não ajuda o time, certo? Então esse é o lance. Ele cura, tentar ficar curando aqui o meu Abomasnow e também o Ice Cadillacs. O Xerneas vai fazer, né, os todos aqui sobreviver. A Diancie gerar uma proteção e um controle. E o WK do mesmo jeito, dano passivo, controle e proteção. Beleza? Basicamente isso. Essa é a funcionalidade do time, tá? O Eternatus é pra gerar o quê? Um tanque a mais, né? Um Pokémon a mais pra tanquear, porque o Xerneas não tanca, entendeu? Então a ideia seria o quê? O Eternatus tancaria mais. E naturalmente ele ia fazer ou WK ou o Venossauro render mais, porque ele tem o Revive, tá? Ele revive um Pokémon, veneno ou dragão, que morrer, tá? Só que assim, não revive full vida. Ele causa veneno nos inimigos. A quantidade de veneno que os inimigos tiver, ele vai calcular em uma porcentagem lá do ataque dele, eu acho. E aí vai curar e reviver esse Pokémon, tá? Então ele pode acabar revivendo, né, o Pokémon com a vida cheia ou pela metade, certo? E o ruim é isso, porque, vamos supor, é diferente do Meu Origem. Meu Origem faz o quê? Ele impede que o Pokémon morra, né? Ele remodela a vida, ele deixa o Pokémon imune à morte por 2 turnos. Isso é muito roubado, entendeu? Porque aquele Pokémon ele não vai morrer de jeito nenhum durante aquele tempo, né? Aquela quantidade de turno, certo? Então, se o Eternatus fizesse isso, tipo, além de reviver o Pokémon, ele deixasse o Pokémon, assim, imbatível naquele turno, mano, seria foda, entendeu? Mas não, ele revive. Aí se o Pokémon tomar um dano brutal de novo, aí ele morre novamente. Então ele morre 2 vezes, entendeu? Esse que é o pequeno problema. Então, assim, acabou botando no canto da Mega Diancie, que foi bem estranho, né? Mas aí é aquilo. A Xerneas segurava o dano entre os 3 aqui. O Eternatus, por si só, ele não morre tão fácil, tá? Como eu digo assim, ele não morre se ele não for focado, beleza? Então ele acabou fazendo o meu Venossauro render mais, que naturalmente fez o Abomasnow e o Ice render mais. Que daí o WK conseguiu fazer eles sobreviverem e causar mais dano com as passivas, beleza? Então é aquilo. Aqui se chama time de sinergia. É como eu digo, é um time com propósito, né? A meta do time é render, sobreviver e causar dano a longo prazo. Foi o que aconteceu. O time sobreviveu, bateu, ativou as passivas, foi ativando o efeito aqui, né, de tempestade de gelo do Abomasnow. Então, assim, foi causando dano massivo no time dele. E aí foi matando Pokémon por Pokémon, entendeu? E uma coisa leva a outra, ok? Então, assim, a ideia do time gelo é mais ou menos essa. Aí eu pensei o quê? A possibilidade de eu poder colocar como eu digo, Septarium, né? Um Shiny Mega Septarium aqui no time para gerar mais dano, porque às vezes eu acho que falta dano. Mas aqui eu não tenho, assim, seria interessante eu colocar com o Venossauro e o Abomasnow, seria legal. Mas eu não tenho, até então, Trinket para mais um Pokémon Grama Full, entendeu? Só tenho para 2, né? Que é eles 2 aqui. Então assim, fica muito quebrado, tá? Fica meio quebrado eu poder, né, arrumar recurso, entendeu? Mais recurso, para daí upar o Pokémon, até então, provisório. Então a ideia aqui seria o quê? Ou eu tirava o Venossauro, ou eu tirava o Abomasnow. E testaria com o Septarium, entendeu? Aí é uma ideia. O problema do Septarium é o quê? Ele precisa de muita cura para a passiva dele de dano funcionar. Porque quanto mais cura ele ganha, maior o dano dele, né? Mais dano ele causa, mais crítico ele ganha, tá? E mais dano de passiva ele gera. Beleza? Então assim, ele precisa de cura. E aí eu saía até o Xerneas aqui. Seria um problema, tá? Então teria o Xerneas, se eu não me engano, eu acho que o WK ele cura, mas ele não cura muito, ele cura pouco. Até então, né? Pokémon Dragão. Poderia, né, tal, mas aí eu acredito que demoraria mais, né, fazer o Septarium render, tá? Mas, se fosse possível, cara, eu conseguir upar o Septarium e jogar com o Venossauro e com Xerneas, né, talvez desse certo, talvez, né? Mas aí já é um time diferente, é um time mais voltado, como eu falo, fada grama, entendeu? Fada com grama, né? No caso, nós não ia usar meio que o WK, até daria pra usar o WK, só que nós não ia usar o time gelo, entendeu? Eu ia tirar o Abomasnow, evidentemente, para trocar, né, as Trinket um por outro, né, DPS pelo DPS. E provavelmente o Ice também ia sair, para daí entrar provavelmente o Eternatus, né, poderia ser uma opção, o Eternatus para dar mais suporte. Ou se não, poderia ser outro Pokémon tipo Fada, né. A opção seria tipo a Maguerna ou a Gardevoir, né, a Gardevoir. Então seria essa possibilidade e essa pequena variação, né. A outra variação é eu poder fazer com o Celebi, tá. Também teria a possibilidade de usar o Celebi no canto do Venossauro. Daria certo. Porém, o Celebi só ia ajudar quem? O Ice e o Abomasnow. Somente eles 2. Então, assim, eles 2 teriam que carregar até então o time. Entendeu? Porque o Celebi ia gerar uma segunda vida a eles. Aí eu não sei se isso seria o bastante, né? Tem esse problema. Esse porém. Até então. Aí vem a possibilidade de usar o quê? Um Grama Psíquico, tá? Que aí você jogaria um Mewtwo Y, né, no time.
tá? Um Mega Mewtwo Y, aí um Celebi, e daí um Mew Origin, para gerar mais sobrevivência, como eu falei, para o Mewtwo Y. Então eu ia ter um DPS com 2 suportes focados nele, e o Celebi naturalmente ia focar depois no Abomasnow e no Ice. Isso se eles tancarem tempo suficiente, que é o outro problema, né? Por isso que é um time meio arriscado. Mas seria um time psíquico e gelo. Aí não ia usar Mega Diance, nem Xerneas, nem o Venossauro. Eu ia botar, como eu digo, Celebi, Mega Mewtwo Y, e aqui o Mew Origin, pronto. Né? Aí eu ia fazer um gelo, né, com psíquico, entendeu? Pode ser que funcione, né? Às vezes funciona, depende muito da sorte também, tá? Mas também tem a chance de fazer o contrário, né? Que seria o psíquico com fada, né? Que aí é o time mais eficaz até então. Mas depende muito, mano. Sempre vai depender do time inimigo, beleza? E sempre tem 1000 probabilidades, possibilidades em N infinitas, né? Então vou jogar aqui, ó, no Parangolé, beleza? Então é isso aí, testezinho Morotex, né? Testando o time, né? Gelo, mas com Venossauro, né? Como suporte aí, doideira. Beleza? Mas aqui dá pra testar muita coisa, mano. Dá pra tentar uma Maguerna, daria pra tentar uma Gardevoir, entendeu? Daria pra tentar o Celebi, como eu falei, né? Gerar ali sobrevivência. Então, eu tava testando com o Eternatus aqui, tá no canto dele, não tava ficando tão bom. Porque o Eternatus só ajudava o WK, e o WK sozinho aqui não tem como virar jogo, tá? Ele sozinho não ganha jogo. Beleza? Não agora. Antes ele ganhava, mas não ganha mais, né? Contra o Black não. Show de bola? Então é isso aí, rapaziada. Videozinho Marotech, espero que tenham gostado. Deixa o like, subscreva no canal e ative o sininho para não perder novidades. E sempre aí, né, os melhores testes mirabolantes para você que pretende, né, quer fazer um time diferente, um time para bater de frente com o Black, que é bem difícil, tá? Não é fácil, mas tem possibilidades, beleza? Então é isso aí, valeu, é nóis.